Seja bem-vindo ao Luz na TV. O meu nome é Henrique Bruno, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana Luz. E neste mês de julho, o mês das férias, nós selecionamos especialmente para você uma série de mensagens em João capítulo 9 com o tema Agora Vejo. É uma excelente oportunidade para nós refletirmos sobre como Deus quer que nós enxerguemos a nossa própria vida e a nossa própria história. Chamar a atenção de vocês para ouvir a palavra de Deus. No seminário eles não ensinam isso para a gente. E aí a gente vai aprendendo na marra, né? Contudo, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1. Você que está com o aplicativo aí da Bíblia, abra no modo avião de preferência. E Romanos 1, versículo 16, versículo 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Curva sua cabeça. E me ouça, por favor. Como presbiteriano, eu penso que as pessoas que estão aqui são aquelas que Deus queria que ouvisse a sua palavra. Aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, também são aquelas que Deus quer falar aos seus corações nessa noite. E apesar de mim, e apesar das minhas limitações pessoais, eu espero que Deus me use para falar ao seu coração nessa noite. Nós não estamos aqui brincando de pregar a palavra do Senhor. Nós estamos anunciando verdades que salvam, curam, libertam, mas que também trazem juízo sobre aquele que não crê. Portanto, eu gostaria que você, em nome de Jesus, pedisse a Deus que falasse ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra lida mais uma vez. O que eu espero, Senhor, é que o Senhor possa trazer à minha mente aquilo que foi estudado. O que eu espero e desejo sinceramente é que o Senhor me use nessa noite como instrumento nas Tuas mãos, para falar ao coração dessas pessoas que me ouvem, sejam essas presenciais aqui, ou aquelas que nos acompanham nos mais diferentes pontos do mundo, Senhor, pela internet. Que a Tua bênção as alcance, em nome de Jesus. E que saiamos todos deste culto, seja aqui, entre essas paredes, ou onde quer que essas pessoas possam estar, renovados pelo Senhor, pela Tua palavra, aquecidos pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Josevan e alguns outros irmãos aqui que estão enfermos em casa e que não puderam estar aqui. Conforte e console o coração daquelas famílias que estão enlutadas. Pai de misericórdia, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. A vida, a morte, tudo está em Tuas mãos. Não temos como fugir da Tua presença. Não temos como nos esconder. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor. Como cantamos, onde é tristeza, que o Senhor mude, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Mantenha a sua Bíblia, o seu aplicativo, e eu gostaria de pedir ao pessoal da mídia que, por favor, mantivesse o texto projetado, por favor. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, porque eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que te motiva a servir ao Senhor? Por que você se diz crente? Por que você se diz um cristão? O que é que esse título, essa nomenclatura, tem feito de diferença na sua vida? Qual é o impacto da palavra de Deus na sua história? Acabamos de ver os nossos meninos
acompanhado do pastor DJ e de um grupo de líderes, lá em Teofilândia. Teofilândia é longe. E o que é que eles estão fazendo lá? Anunciando a palavra do Senhor. Nós nos mobilizamos durante quase todo o semestre, levantando recursos, fazendo jantinha, fazendo lasanha, arrumando bazar, doando, comprando, investindo. Os seus filhos estão lá, as minhas filhas daqui a um tempo, quando tiverem idade para ir, vão também, em nome de Jesus. Isso se Jesus não tiver voltado ainda, né, para nos buscar. Porque há essa possibilidade, nós não sabemos o dia, mas nós sabemos que Ele vem. E esse momento que nós acabamos de participar, que é a ceia do Senhor, também aponta para esse dia tremendo, maravilhoso para o povo de Deus e terrível para aqueles que não conhecem e não seguem a Jesus. Para mim, para você que andamos, seguimos, servimos ao Senhor, vai ser um dia glorioso. Glorioso. Para quem não conhece, para quem não teme, para quem não se submete a Deus e a sua palavra, vai ser um dia terrível. Terrível. Porque vai ser o dia que eles vão ouvir: afastai-vos de mim, malditos. Mas vejam, a palavra do Senhor, de novo, nos leva a pensar no Evangelho. O não me envergonho do Evangelho. O que Paulo estava pensando? O que Paulo estava imaginando? Qual era o contexto de Paulo ao abordar os romanos desta forma? Ora, havia ali em Roma esta igreja que Paulo endereçou essa carta. Tentando nos lembrar de quem foi Roma, o poderio do Império Romano, nós lembramos que Roma, o Império Romano, ele era, para a época, o que existia de mais poderoso no mundo. A sua cultura, as suas estradas, o seu exército extremamente poderoso, suas táticas de guerra, a maneira como eles se comportavam no mundo, chegando, invadindo outras nações e impondo o seu sistema, a sua visão de mundo, a sua filosofia, a sua maneira de se comportar, o culto a deuses estranhos e diferentes do que Deus chama na sua palavra. E ele, com essa estratégia, foi dominando o mundo da época. Uma das formas de ridicularizar, de acabar, de desmoralizar as pessoas era crucificando essas pessoas. Havia um preconceito, por assim dizer. Havia um rótulo que era colocado sobre quem estava sendo ou ia ser crucificado. Condenação à morte, com todos os requintes de crueldade, o fato de estar seminu, com as costas dilaceradas, aquela coroa de espinhos na cabeça, ridicularizando a placa, eis aí o rei dos judeus. Tudo isso apontava para uma desmoralização e uma vergonha muito grande. E Paulo diz: olha, a despeito de tudo o que aconteceu com Jesus, eu não me envergonho do Evangelho. Havia da ideia do povo romano a sensação de intimidar, ridicularizar e fazer com que se tornasse nulo ou indigno, sem crédito, a proclamação do Evangelho. Ou a pessoa que fosse submetida à morte de cruz. E o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Deus, o homem, o nosso Senhor, Ele foi submetido a tudo isso. E Paulo, não abrindo mão de quem Jesus é, ele diz: eu não me envergonho. A despeito de ter acontecido tudo isso, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não é o poder romano, não é a infantaria romana, não são os exércitos, não é a filosofia, não é todo o tesouro romano. Nada disso se compara ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós pensamos e tentamos analisar
na língua original, quando ele fala em poder, ele dá a ideia de dinamis. A palavra lá é dinamis. E esse dinamis de Deus, esse poder de Deus, ele é suficiente para destruir as obras da carne. Ele é suficiente para transformar qualquer situação. E ali na cruz, Jesus demonstrou isso. Um dos que estavam sendo crucificados apontou para ele e diz: não é tu, Senhor, o Rei, Mestre? Desce daí, se salva e nos salva também. Ele estava impregnado pela ideia da época, pela visão mundana, pela visão do povo romano e das pessoas que estavam ali e cooperavam para que aquela tragédia acontecesse. Ele também não cria em quem era Jesus. O que é que aconteceu com o outro que estava ao lado? Ele disse: olha, pelo amor de Deus, fica quieto aí, fica na sua aí. Nós estamos aqui com motivo, mas este homem nada fez. E o que é que Jesus falou para aquele ladrão? Para aquele condenado que estava com ele lá na cruz, na outra cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este é o poder de Deus, o dinamis, que transforma o mais terrível pecador, aquele que está condenado à morte, aquele que foi esculachado pela sociedade, abandonado pela família. Ele diz: eu posso transformar a sua vida e fazer de você alguém diferente. E esse é o mistério, e essa é a maravilha do servirmos a Deus. Não há impossíveis para o nosso mestre. Não há nada que ele não possa fazer. Não há um ladrão que ele não possa mudar. Não há um adúltero que ele não possa consertar. Não há um devasso que o Senhor não possa mudar. Não há um pecador inveterado que, ao se encontrar com Jesus, não se arrependa. Algo tremendo em servir a Deus, algo maravilhoso em servir a Deus é que quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu sou exposto a esse dinamis, a esse poder sobrenatural de Jesus, as obras da minha carne, elas vão sendo mortificadas. E quanto mais eu me aproximo, mais eu me ajoelho, mais eu me percebo menor, mais eu percebo a minha incapacidade, mais eu percebo a minha limitação, e mais ainda eu reconheço o seu poder, a sua glória, e aquilo que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que crê de verdade. E é este pensamento, é esta ideia que leva uma igreja inteira a se envolver com um projeto como esse que nós acabamos de ver do sertão. É essa ideia, é este princípio santo e transformador que deve nortear a minha vida e a sua vida todos os dias, enquanto Deus nos permitir viver aqui na terra. Não se cale, anuncie as verdades do Senhor, viva, experimente o poder transformador de Deus. Não há família que não possa ser restaurada. Não há casamento que não possa ser reconstruído na presença do Senhor. Não há um viciado que não possa ser limpo, curado, totalmente regenerado para a glória do Senhor. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. O braço forte do nosso Deus, não há nada que possa detê-lo. O que eu e você precisamos é nos colocar na presença dEle, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Rei, que Ele tem em suas mãos o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sob o poder do Senhor. Todas as coisas, a sua história, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o que for, está nas mãos do Senhor. Se você crê nisso, você é alguém
feliz. Se você vive dessa forma, você é alguém que sofre menos. A palavra de Deus, ela diz que Jesus escrevendo aos seus discípulos, falando aos seus discípulos, na verdade, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Eu, o Senhor, venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do tempo. Está lá na grande comissão. Essa é a certeza que todo o povo de Deus tem que ter. E é por isso, entendendo essa verdade, entendendo este princípio transformador, libertador, enriquecedor, que eu e vocês somos motivados a servir. Que eu e vocês somos motivados a contribuir, que eu e vocês somos levados a servir nas mais diferentes áreas. Nas mais diferentes áreas. No louvor, na ministração da palavra, no serviço da junta diaconal, no socorro a um pobre, a um necessitado, no apoio a alguém que está doente, enfim, nas muitas áreas que estamos servindo. Glória a Deus, porque esta igreja tem entendido, tem ouvido a voz do Senhor e tem feito dessa forma. Mas e você que me ouve hoje e que ainda não vive desta forma? O que falta? O que falta a você? O que lhe falta entender? O Evangelho é sim o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como crerão se não há quem pregue? Né? Não é isso que o texto nos diz? Você precisa pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Quantas esposas que os maridos não são ainda servos do Senhor, não foram alcançados pelo Senhor. Quantos pais que os filhos estão distantes. Quantos maridos que as esposas estão distantes. O que nos falta? Nos falta muitas vezes clamar ao Senhor. No meio da noite, levantar e clamar ao Senhor. Pedir a Deus que mude aquela história, que nos use como instrumentos, que faça diferença a partir da minha vida e a partir da sua vida. Foi para isso que nós fomos chamados. E crer no Senhor, implica em servi-lo. Crer implica em dar passos nessa direção. Como é que você diz que crê no Senhor e você não entende quem é Jesus, você não o serve, você não o ouve, você é um filho rebelde e desobediente? Como que você resolve isso? É necessário quebrantamento, é necessário arrependimento, é necessário mudança de vida e mudança de comportamento. Crer significa tudo isso. Crer em Jesus, segui-lo, obedecê-lo, significa tudo isso. Porque o dinamis, o poder de Deus, ele não só destrói as obras da carne, mas ele também constrói, liberta, salva o pecador. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele liberta das cadeias, dos aguilhões do pecado. Ele te liberta da escravidão do pecado. Ele te salva do inferno e te dá a vida eterna na presença dEle. Mas Ele te chama e faz isso tudo para você, para que você se torne um embaixador dEle, fazendo o que Ele determina, fazendo o que Ele quer que você faça. Não é para viver uma vida mansa na igreja, tranquila e confortável, de domingo em domingo. Não é. Lá na igreja Água Viva,
Domingo passado eu falei para os irmãos, queridos, todo mundo almoçou hoje? Todo mundo sinalizou positivamente. Agora à noite alguém ainda vai comer? Vamos sim. Bênção. Eu queria desafiá-los a não comer nem um dia da semana e nem beber água nem um dia da semana. Pode ser? Que isso, pastor? Não dá. Nem o senhor consegue, né? Eu falei para eles, olha, realmente, não dá. Não dá. Mas e por que, então, muitos de nós só nos alimentamos no domingo, na igreja? Não há vida de oração. Não há vida devocional. Não há leitura da palavra. Não há um debruçar sincero na presença do Senhor. Como que pode um negócio desse? Como que um casal passa a semana inteira sem se falar e dizer que está tudo bem? É possível? Vivendo na mesma casa? No mesmo apartamento? No mesmo barracão? No mesmo lote? É possível? É possível para aqueles que estão com os corações endurecidos. Sim. Faz bem? Não faz. Aqui ou ali, lá em casa, acontece, né? A Ive dá muito trabalho, vocês sabem disso, e às vezes eu sou obrigado a puxar a orelhinha dela, né? O contrário nunca acontece porque eu sou um cara perfeito, né? Brincadeira. Mas é natural, né? Na vida, no relacionamento, que tenhamos alguns desencontros. E como é ruim aquele tempo até ajustar, né? Como é ruim, como é doído, como é sofrido. Pelo menos para mim, né? E graças a Deus que é assim. E como que eu e você dizemos que amamos ao Senhor, servimos ao Senhor, e nós não oramos, nós não compartilhamos com Ele o nosso dia, nós não falamos nada, ficamos indiferentes a semana toda. Aí quando chega no domingo, aí a gente começa a se arrumar, né? Alguns vêm para a escola bíblica, e outros vêm no culto à noite. E pronto. E aí só no outro domingo de novo. Seus filhos crescem rebeldes. Seus filhos vão crescer rebeldes. Vão crescer homens e mulheres, rapazes e moças que não amam ao Senhor, porque eles não te viram amando o Senhor. E isso vai fazer uma diferença muito ruim na sua história e na história da sua família. Eu queria desafiá-los a crer. Versículo 17, por favor. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, e esse evangelho é pregado, e esse evangelho é vivido, e esse evangelho é revelado a mim e a você, numa perspectiva vindoura, na fé, na crença de que Jesus voltará, que Ele virá, que nos buscará, que nos restaurará completamente. E o texto nos diz que então nós o veremos e o conheceremos, como hoje somos vistos e conhecidos por Ele. Eu e você precisamos ter essa expectativa, ter essa esperança, senão nós seremos os mais infelizes de todos. Se nós acharmos que a vida se resume a só isso que vivemos aqui. Eu queria que nós saíssemos daqui hoje à noite, entendendo que o Evangelho é o poder de Deus para mudar qualquer história. Eu queria que na verdade, que nós saímos daqui hoje à noite entendendo que pela fé em Jesus, não fé em mim mesmo, não fé no que o outro falou, mas no que Deus disse na sua palavra, que é digna de toda aceitação, que é digna de todo crédito, a palavra do Senhor, que eu e vocês fomos chamados para fazer a diferença no mundo, que eu e vocês fomos chamados para proclamar as verdades ao mundo,
começando em casa. Começando em casa. Servindo em casa. Amando em casa. Cuidando em casa. Não é difícil, né? Para nós, como pastores, encontrarmos pessoas que dizem assim: pastor, eu queria viver com o marido que eu tenho na igreja. As mulheres dizerem, o marido dizer: pastor, eu queria viver com a esposa que eu tenho na igreja, com os filhos que eu tenho na igreja, porque os que vão lá para a nossa casa são completamente diferentes. Eu queria desafiar você a ser, você que é marido, fazer uma experiência essa semana, né? Vamos pensar nisso? Qual a experiência? Se esforce para ser o melhor marido que sua esposa já teve na face da terra. Eu espero que você seja o único, né? Se não for, louvado seja Deus que está te dando mais uma oportunidade, mas seja o melhor marido. Sem esperar nada em troca, tá? Porque quando nós homens, né? Principalmente, quando nós começamos a falar em ser bons, nós já pensamos no que nós podemos ter de volta, né? De benefício. Mas esqueça isso. Faça por amor. Amor incondicional. Você, mulher, eu queria lhe desafiar da mesma forma. Seja a melhor esposa do mundo essa semana. Pelo menos essa semana. Vamos ver o que vai acontecer. Filhos, sejam os melhores filhos. Tios, sejam os melhores tios. Avós, sejam os melhores. Seja o melhor profissional na sua empresa. Se esforce para ser o melhor que você puder no seu trabalho esta semana. Ore, peça a Deus. E eu tenho certeza que você vai experimentar coisas incríveis na sua família e no seu trabalho essa semana. Por quê? Porque o poder de Deus, o dinamis de Deus estará com você, te usando para a honra e glória do nome dEle. E o que é que eu espero mais ainda de você? É que você não precise ouvir um pastor que vem de uma outra igreja, num domingo de julho, lhe falar sobre isso. Mas que você tome para si a responsabilidade que Deus lhe deu de ser o melhor que você for, no que você for fazer. Seja como marido, seja como esposa, como filhos, tios, tias, vós, funcionários, patrões. Seja o melhor para a honra e glória do nome do Senhor. E Deus vai te dar experiências incríveis, maravilhosas e poderosas na presença dEle, em nome de Jesus. Você vai ver, você vai experimentar, e Deus fará a diferença na sua vida. E eu espero, sinceramente espero, que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que você seja preenchido pelo poder do Senhor na sua vida e na sua história, de modo que não lhe reste outra alternativa, e que você faça isso com prazer. Sirva ao Senhor em qualquer lugar, sem se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E uma vez crendo, creia de verdade, tenha esperança, tenha firmeza, fale para a pessoa que está lá, sofrendo, desesperada, existe saída para você, e a saída é Jesus Cristo, porque o poder dele pode mudar a sua história. Eu soube do Lucas, né, filho da Charlene e do Neto, que está doentinho, está passando por essa luta terrível, e pedi a Charlene para me manter informado, né? Então ela está sempre me mandando notícias do Lucas.
né? E eu tenho dito a ela, Charlene, minha irmã, eu creio que Deus vai fazer algo tremendo na vida do Lucas, na história do Lucas. Falei para ela que Deus poderia usá-la como mãe e ao neto como pai, como instrumentos para abençoar a vida dos médicos e dos enfermeiros que cuidam do Lucas. E eu sei que vocês como igreja, porque essa é uma característica marcante desta igreja, glória a Deus por isso. Eu sei que vocês estão envolvidos nesse processo, orando, sustentando, clamando, nas situações onde houve luto familiar, eu sei que há um empenho da igreja também envolvida nesse processo. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? E essa é uma característica de quem ama e serve ao Senhor. Essa é uma característica de quem ama e serve ao Senhor. E eu estou tentando, lá no processo de revitalização da Igreja Água Viva, implantar este mesmo princípio que vocês vivem aqui. Porque a vida de vocês, esse princípio sendo vivido por vocês, abençoou e restaurou a minha família e o meu ministério. Vocês sabem disso. Então, louvado seja Deus por tudo que Ele já tem feito até aqui, na vida de vocês, na história de vocês, na família de vocês e na minha também. E que bom que nós ainda podemos servir ao Senhor aqui. Que bom que ainda existem muitas pessoas para serem alcançadas. Que bom que eu olho daqui hoje e vejo gente diferente tocando e cantando. Eu vejo gente que estava chegando nos dias que eu estava saindo, já envolvidos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor. E que à medida que as pessoas forem chegando aqui na igreja, elas sejam impactadas pelo poder do Senhor, através da vivência de vocês. Mas, sobretudo, que a sua vida pessoal, que a sua vida familiar, que a sua vida profissional também glorifiquem e exalte o nome do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique assim a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Quero agradecer a você pela sua companhia conosco e espero que a palavra de Deus tenha edificado a sua vida. Também quero deixar o convite para que você esteja conosco domingo, às 9 da manhã no nosso culto matutino, às 10h15 da manhã para a nossa Escola Bíblica para a Vida, com o tema Perspectivas sobre o Cristianismo, do Catolicismo à Reforma Protestante. E também que você esteja conosco às 19 horas no nosso culto noturno para ser abençoado você e a sua casa. Também quero lembrá-lo da nossa Escola Bíblica de Férias, um momento muito bacana onde nossas crianças poderão estar crescendo na presença de Deus nesse período de férias escolares. Se você quiser saber um pouco mais de informações ou fazer a sua inscrição, ligue no número 3223-4499, 3223-4499, ou nos envie um e-mail para secretaria@comunidadeluz.com.br. Será um prazer ter as suas crianças conosco, crescendo e ouvindo a palavra de Deus. Por último, eu gostaria de orar para abençoar a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, abençoe cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Deus, que o Senhor gere arrependimento nos seus corações, que o Senhor gere transformação, mudança de vida, consolo onde tiver que gerar, para a sua própria glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, majestade. Até mais.